E um ano depois do desaparecimento da jovem Marielle Barbosa Rodrigues, o caso ainda está envolto em mistérios e muitas perguntas. A acusação e defesa vivem a expectativa do interrogatório de Rugleice da Silva, o principal acusado. Indícios revelam que, mais uma vez, ele pode mudar a versão dos fatos. 21 de maio de 2011, Marielle Barbosa Rodrigues, de 19 anos, sai de casa no Jardim Petrópolis e dá início a um dos casos mais intrigantes da história policial de Mato Grosso do Sul. A família tomou as ruas em busca de informações sobre a jovem. O estado inteiro se mobilizou para que o paradeiro de Marielle fosse desvendado. Depois de mais de 20 dias do desaparecimento, a descoberta de um corpo em um canavial na cidade de Sidrolândia deu contornos mórbidos ao caso. Marielle estava morta. Era hora de descobrir o culpado. As investigações revelaram um fato surpreendente. Marielle estava grávida. Também apontaram dois suspeitos. O primeiro, o Gleice da Silva, cunhado de Marielle. O segundo, Jodimar Ximenes, técnico em enfermagem. A princípio, o Gleice negou participação no crime e teve o apoio público da família da vítima. Depois, ele mesmo confessou ter levado a jovem até o salão de beleza onde Jodimar trabalhava, na cidade de Sidrolândia, para que fosse realizado um aborto. O procedimento mal sucedido foi o que teria provocado a morte. O Gleice também disse ter tido relação sexual com a vítima. Um mês depois da identificação do corpo, ele e Jodimar foram presos. Um ano depois do desaparecimento de Marielle, os dois acusados pelo crime estão em liberdade. O processo corre em segredo de justiça na primeira vara de Sidrolândia. Está na fase de instrução. Por enquanto, são colhidos os depoimentos das testemunhas convocadas pela acusação e pela defesa. Os acusados são os últimos a serem ouvidos. Advogados e promotores vivem a expectativa do interrogatório de Gleice da Silva. Indícios revelam que, assim como fez diversas vezes durante as investigações, ele pode, mais uma vez, mudar a versão dos fatos. É o que sugere a reaproximação de Gleice da família da jovem. O acusado está morando em Alto Taquari, no Mato Grosso, cidade onde também estão vivendo os pais e a irmã de Marielle. Posteriormente à saída do Gleice, ele teve uma conversa muito séria com a família e alinhou os detalhes que o levaram a confessar os fatos daquela forma. O advogado de Gleice adota cautela diante da possibilidade do acusado não sustentar a versão que apresentou na época do inquérito policial. Eu prefiro aguardar o término da instrução para verificar o que é que se trouxe de palpável em relação a isso. Até porque, como eu disse, a constante mudança de posicionamento dele em relação à sua participação, ela pode ter vários nuances. A pressão que sofria dentro da carceragem, seja por parte dos policiais, seja por parte da própria repercussão do fato, a todo aquele grupo de pessoas em volta dele, a pressão da família. Por enquanto, a estratégia da defesa é questionar a acusação que pesa contra o Gleice, que é a de indução ao aborto, crime previsto na legislação brasileira. É preciso olhar com muita cautela, porque este tipo penal, ele requer esta ação, essa instigação, no sentido de que ele teria colocado no íntimo daquela moça a ideia de que deveria praticar o aborto. Mas até então, de um problema de ordem moral, ou seja, de um comportamento moralmente inaceitável, para a prática de um crime, nós temos um caminho muito longo a ser percorrido. Um ano depois, ainda pairam muitas dúvidas. Ninguém sabia da gravidez de Marielle, de quem era o filho que ela esperava, o que deu errado no procedimento que resultou na morte dela. A família evita apontar culpados. A avó da jovem, que concordou em gravar sem mostrar o rosto, resume o sentimento da família. Todos os dias, né, triste. A gente amanhece e anoitece pensando no caso de Marielle. Para nós a dor é triste. Cada dia o sofrimento aumenta mais. A saudade de Marielle é grande. O porquê fazer tanta maldade com um ser humano igual fez com a Marielle? Ter coragem de jogar um corpo no canavial.
Por que fizeram isso? Essa pergunta eu faço para mim todos os dias. O porquê de tanta maldade? Mas eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar, que nós vamos descobrir a verdade. Ao fim da fase de instrução, a juíza decide se o Gleice e Jodimar vão à júri popular. Todo esse processo só deve ser encerrado no primeiro semestre do ano que vem.